Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa live porque ela deve ter ficado gravadinha. Ou aqui no meu IGTV, nos vídeos do próprio Instagram, no Facebook ou no meu canal do YouTube. Então, seja muito bem-vindo. E sobre o que é a live de hoje? A live de hoje, vou estar com Simone, ela já entrou. Simone, você pede para entrar ou você quer que eu te acrescente? Aqui, ver solicitação. A live de hoje, a gente é um terapeuta. Essa questão do atendimento aos terapeutas que eu tenho mesclado dentro do meu perfil é algo que eu tô amando fazer. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Estamos com a cabecinha um pouco cortada. É, deixa eu Então, só vou afastar deitar aqui, no fica meio. bonitinho. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo, e você? Também. Que delícia. Chegou o nosso dia, porque tá agendado faz tempo, gente. Essa moça das agendas cheias, né? Isso é muito bom. Não, eu gostaria que fosse até mais, sabe, em algumas coisas, mas é que eu faço a live de quinta-feira. E só tem uma quinta-feira por semana, né? E uma delícia estar com você e falando aí com os terapeutas, tanto da sua parte quanto da minha, mandei a chamada. Então seja muito bem-vinda. Vamos fazer o seguinte, Si, eu vou. Posso chamar de Si, né? A gente já entra. Claro. Eu vou, enquanto você se apresenta e fala um pouquinho com o que você trabalha, coisa rapidinha, eu vou pegar o aviãozinho e vou chamar as pessoas. E depois você chama o seu pessoal, tá bom? Sim, pode deixar. O pessoal que está aqui assistindo, que tem interesse em profissão terapeuta, o caminho para o sucesso, também chama outros colegas que têm esse mesmo interesse para vir para cá. Então também peguem o aviãozinho e chamem para vir para cá, tá bom? Então vamos lá, Si, fala aí um pouquinho de você. Bom, boa noite a todo mundo aqui. Gratidão pelo convite, Adri. Realmente já estava aí há um tempo, a gente já estava se acertando para fazer essa live. E é muito bacana a postura que você tem de cuidado, de preocupação com as pessoas que vão assistir, de preparação. Eu acho isso muito legal, né? A gente tem toda uma preparação antes, né? Não é só ligar a câmera e falar. Tem É. toda uma preocupação. Foi bem bacana esse processo. O Bom, eu pessoal sou não Simone. sabe, mas a gente conversou, a gente entendeu o Sim. que tinha em comum que poderia estar agregando para vocês. Então tem todo um processo antes da gente vir. Muito legal você mencionar isso. Mas vamos Ah, com certeza. Eu sou terapeuta vibracional, né? Então eu trabalho com as terapias vibracionais, que é dentro da área da terapia integrativa, terapia holística, mas eu destaco como terapia vibracional porque trabalho especificamente com práticas que vão harmonizar a parte energética, do campo mais energético e mais invisível, vamos dizer assim, né? Tem várias áreas aí da terapia holística, integrativa e da terapia no geral, né? Das atuações aí do terapeuta. E, bom, eu vim da área da educação, então eu era servidora pública, municipal, então eu tenho essa história aí de transição, né, de ter exonerado de um cargo público para viver do meu novo propósito, né? Acho que a gente pode conversar que os propósitos, eles vão se apresentando na nossa vida, não é um só, mas eu fui percebendo que tinha esse novo propósito relacionado à terapia. Busquei a terapia para mim primeiro, e eu acho que é a história de muitos terapeutas, né? E aí eu fui me aprofundando na área e trabalho com radiestesia, né? Hoje eu faço os meus atendimentos terapêuticos e a formação de terapeutas, né? Então a educação não saiu de a mim, educação né? gente, assim, educação não sai. Se alguém me chamar de professora, eu amo, porque eu já fui professora de Sim. pré, de jardim, de terceira série, e continuo sendo, viu? Então, a educação realmente tá no nosso propósito, apesar da gente mudar um pouquinho a forma de entrega, mas existe uma raiz que nos chama a vida inteira. Você concorda com isso? Concordo, concordo. Vai muito do perfil das pessoas, né? Mas eu acredito que quando a gente se preenche, a gente tem uma necessidade de transbordar.
né? Em diversas formas. Então, tem pessoas que transbordam cuidando das outras, mostrando seus talentos, e tem pessoas que transbordam como a gente, ensinando o outro qual que é o caminho das pedras, né? Então, tanto como professora, como mentora de terapeutas, eu acredito que não faz sentido, né? A gente trazer todo esse conhecimento só pra gente. Então, a gente vai cuidando e ensinando o outro também qual que é esse caminho, porque eu vejo aí muitos terapeutas perdidos mesmo, perdidas, adorando o que fazem, mas que não dão que lhe falta o próximo passo. Por isso que eu achei tão importante esse tema da live de hoje, É né? verdade. Porque a gente adora as técnicas, adora cuidar, adora estudar, mas tem outras coisas importantíssimas para expandir mais ainda a luz, né? Então, que tem que fazer, tem que ser feito. É muito legal o que você está trazendo. E o que eu acho também, que é um alerta que a gente podia, você está dizendo, eu era funcionária pública, vim dessa área e de repente senti uma movimentação. Você sabe que tem muita gente que chega para mim com esse desejo de uma determinada fase da vida, porque a gente, quando chega nos 42 anos, se você estudar um pouquinho de antroposofia, 42 anos é a idade que a gente vai buscar sabedoria. Então, tem muitas pessoas que às vezes fazem essa transição mais ou menos nessa faixa dos 38, 40. Quantos anos você tá, Simone? Eu, Só 39, hoje 39, 39. 39, né? Já atua já como terapeuta há um tempo. Mas isso é muito comum. Então, eu recebo muita gente nessa faixa questionando. Então, veio de um mundo mais corporativo, às vezes, por exemplo, eu vim de um mundo corporativo. Eu tenho uma linguagem corporativa, eu tenho uma linguagem executiva, né? E fui transformando o meu trabalho. E não foi do dia para a noite, né? Eu acho que esse viés é muito importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala de profissão terapeuta, não necessariamente é aquela que você saiu da faculdade, fez a psicologia, e não necessariamente é isso. Apesar de eu ter feito psicologia. Mas não necessariamente é isso. Isso não te impede de seguir um caminho de mais felicidade. E tudo que você vivenciou antes, você fala assim, nossa, mas eu era da área financeira. Vai chegar o cliente certo para você, que precisa de uma linguagem diferente. Então, tudo que vivenciou, eu acho que esse é um primeiro alerta, né? Tudo que você vivenciou antes, a gente tem que encarar, e aí sistemicamente, né? A gente honra o que veio antes para que o novo se abra com força, com saúde. Isso faz parte da constelação sistêmica. Legal, vamos lá. Ó, Roberto Cury tá aqui. Deixa eu falar oi para todo mundo, gente. Cesário, Sinara, Dandim, deixa eu ver. Flávia, boa noite. Flávia, Carol, Clélia, Marvico, adivinha se é minha mãe? On Way Express. Viva Leve. Gente, estarei com Viva Leve eu sou terapeuta auxiliar de uma britânica junto com a Patrícia da Viva Leve. A gente vai estar juntas de sexta a terça-feira auxiliando na formação de EFT, né? Olha que maravilha! Eu amo. E ela tá aqui, ó. Tá aqui. Bom, gente, oi para todo mundo que entrou. Maravilha. A Lila entrou, também estarei com a Lila nessa formação, só que a Lila será aluna. Legal. Gente, então vamos lá, Simone. Eu vou contar assim, muito rapidamente também a minha transição para as pessoas entenderem, né? Hoje, eu não atuo como uma terapeuta tradicional, né? É importante as pessoas entenderem que tem várias formas de você entregar o seu trabalho, né? Tem várias formas. Ontem, por exemplo, eu fiz uma masterclass chamada Protagonize-se. E eu fiz um trabalho de cura terapêutica com ferramentas da psicologia energética. Então, eu tô sendo uma terapeuta, mas não necessariamente eu tô ali toda semana atendendo as pessoas. Então, cada um vai encontrar dentro dessa sua profissão terapeuta a forma que melhor se adequa. Então, eu vim do mundo corporativo, depois abri a minha empresa em 2002, trabalhava muito com executivos, dando treinamento de liderança. E em 2006 eu fui capturada pela constelação. Então, eu tive clínica quando eu me formei, clínica de psicologia.
e nunca mais tinha atuado na área terapêutica, né? E a constelação me trouxe de volta para o mundo terapêutico e eu fui efetivamente capturada por isso, assim. É uma paixão, a minha paixão é trabalhar com constelação sistêmica. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem essa trajetória, né, que te leva. E que não necessariamente você tem que ter uma formação de psicólogo para se tornar terapeuta. Existem hoje muitas formas de você se tornar terapeuta e agregar para as pessoas. Vamos lá, então. Vamos conversar. Você tinha mencionado de um caminho, né, na nossa conversa. Você quer falar sobre isso agora? Sim, sim. Eu acho que eu posso falar, mas eu queria falar um pouquinho dessa questão da profissão que você colocou, que eu acho que é muito importante, né? A gente levar em conta a nossa história e também o que chama a gente. Hoje em dia, a gente está numa era de muita abertura e urgência para as pessoas se curarem, né? Então, muitas pessoas estão sentindo esse chamado, que é um passo que eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses degraus aí que a gente percorre, para ver se vocês se identificam e vocês também entenderem que lugar que vocês estão, mas existe uma gama de técnicas, de procedimentos, de abordagens terapêuticas que está muito mais aberto. E muito mais aberto, e ao mesmo tempo, essa abertura, inclusive, está na própria legislação, né? Então, muitas pessoas podem se sentir inseguras, né? Como você falou, não precisa ser psicólogo para atender com a terapia. Eu acho que cada um tem que saber qual é o seu lugar de atuação e a partir desse lugar, ver como que você pode contribuir, né? E como que você pode contribuir em parceria. Eu faço muitas parcerias com psicoterapeutas, né? Né, Simone? Exato. Eu acho que essa visão, para quem vai se tornar terapeuta ou para quem é muito importante. Quando eu conheci o perfil da Simone, eu falei, gente, a gente tem muita sinergia. A gente precisa se conhecer. A gente precisa... Porque eu tenho em mim essa questão de que eu não dou conta de tudo para o meu cliente. Então, tem técnicas que às vezes vão atender melhor o cliente do que eu tenho. Porque senão fica aquele terapeuta que enxerga, ele tem um martelo na mão e ele só enxerga um prego, sabe? Uma forma de fazer o trabalho. E muitas vezes essa colaboração entre áreas, né? Esse trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Quando, por exemplo, chega uma pessoa com obesidade para mim que quer constelar, eu já falo, se você quer emagrecer com constelação, esquece, eu não vou nem fazer sua constelação. Agora, você olhar o que é que está por trás da sua compulsão, pega uma nutricionista, pega um personal, pega, né? Você junta multidisciplinarmente e você tem um resultado muito mais eficaz. E eu acho que é muito isso. Então, eu dentro da constelação, Simone, às vezes eu indico terapia. Olha, você precisa primeiro se olhar com amorosidade, né? Porque a constelação pode ser uma coisa assim bem radical, dependendo do que aparece. Sim. Então fala um pouquinho agora de você. Como é que você usa essas interfaces? Não, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? Eu trago esse lugar também das práticas integrativas, também dentro desse lugar da legislação, como eu estava falando. A gente tem as práticas, o nome oficial, práticas integrativas complementares, que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? Falando na profissão terapeuta. Então, a constelação é uma delas, o reiki, são 29 práticas que são reconhecidas. Então, é muito importante, sim, a gente entender que é uma profissão. Porque a gente está falando da nossa trajetória, talvez daqui para frente, pode ser até que com essa abertura toda, pode ser até que a pessoa já seja uma primeira escolha de profissional. Né? Um jovem que fala, eu quero ser terapeuta, né? Terapeuta vibracional, eu quero ser constelador, enfim.
mas dentro da nossa realidade, né, da nossa trajetória, dificilmente a gente encontra dentro dessa geração pessoas que nasceram querendo ser terapeutas. Sempre tem esse processo de transição. E vem muito pelo propósito. É muito mais forte esse senso de propósito do terapeuta. E aí eu acredito que isso pode se confundir, né, com o senso de propósito que você faz com tanta paixão, com tanto amor, que às vezes o terapeuta esquece de se profissionalizar, de buscar o aperfeiçoamento, sabe? Porque nasce de uma coisa muito forte, assim, sabe? Eu vi e falei, não, gente, é um novo... Eu exonerei de um cargo público, sabe? Então, você saiu do corporativo. Então, tem várias histórias, assim, de pessoas que romperam mesmo, porque é tão forte esse senso de propósito, só que a gente tem que dar o segundo passo, o terceiro passo do quê? De se profissionalizar e colocar a terapia no patamar que ela merece, sabe? Que é de direito da terapia holística, da terapia vibracional, da terapia no geral, né? Dos processos terapêuticos. E esse posicionamento eu acho importante, por isso que eu acho que esse tema é muito importante, porque a gente pode reclamar de falar assim, mas as pessoas não valorizam, as pessoas isso, as pessoas reclamam, as pessoas não conhecem, mas é da nossa responsabilidade ter um posicionamento e, como a gente está fazendo agora, né, falar mais sobre, né, dentro desse posicionamento. Nossa, muito legal o que você trouxe, e eu quero que a gente foque por um tempo nessa profissionalização, tá? Mas antes disso, eu só vou contar um caos muito interessante. Porque você falou assim, tem gente que às vezes já quer logo cedo ser terapeuta. Eu estava na 8ª série, tinha 14 anos, e eu fiz um teste vocacional. Estudava num colégio particular, né? E tinha psicóloga que ela fazia isso. E a psicóloga foi, me entregou o meu teste vocacional e deu tudo ali, meio psicologia. Aí, olha só, gente, mas eu sempre fui... gente, eu sou muito de enfrentamento. Eu falei assim, esse teste tá errado. Eu vou ser psicóloga. Mas até eu me tornar, porque a psicologia organizacional, que foi a que eu segui, né? É uma das áreas da psicologia, mas até eu chegar na psicologia mais terapêutica, eu demorei mais de 25 anos para eu chegar, né? Então é muito interessante a gente entender que muitas pessoas às vezes podem encurtar caminho e pode ser bem remunerado, né? E aí a gente entra nessa questão do assim, não se coloque no meio da manada, né? Porque se você cobra a média de preço do mercado, é porque você está se colocando no meio da manada. Não está sabendo mostrar o que é que você tem de diferente, o que você faz, que resultados você ajuda o cliente a ter. Porque senão ele vai te precificar de acordo com a manada, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Só que eu acho, Adri, e aí isso eu vejo muito no processo das minhas alunas, né, que estão nesse processo de formação, e cada uma está num tempo diferente, né, desde aquela que está aprendendo a técnica até aquela que já está atendendo, que já está pensando, começando a ter essa mentalidade de eu tenho um negócio, como é que eu faço, como é que eu construo e tudo mais, né. Então eu fui observando tanto na minha trajetória, quanto na trajetória dos colegas, inclusive das minhas alunas e mentorandas, que tem aí um caminho, né? E a gente tem que ter clareza de qual é esse caminho, tem os passos que a gente tem. E às vezes a pessoa ainda precisa dar um passinho para trás, desbloquear alguma coisa para ter consciência de onde que ela está, para conseguir seguir em frente e saber qual é o próximo passo. Eu vejo muitas pessoas na área da terapia holística que se acabam de fazer curso, eu amo fazer curso também, mas que ficam travadas nesse lugar de achar que precisa de sempre mais um curso. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, vou falar dos passos, pode ser? Aí a gente fala dessa questão beleza. Então, assim, acho que o primeiro degrau aí que eu identifico é o degrau do chamado mesmo, né? Quando você sente o tal do chamado, tá? Que é quando você começa a se curar, a buscar curas, ou quando você começa a se ver ajudando as pessoas, a se interessar pelo tema, se interessar por pessoas. As pessoas começam a te pedir ajuda o tempo todo, te pedem conselho, se sentem bem ao seu lado e você tem um prazer enorme. Então você começa a sentir um chamado de falar, olha, tem alguma coisa diferente aqui.
né? Se tá já no outro trabalho, começa a sentir uma insatisfação, né? De não saber qual que é o caminho, de ficar mais retraído, mas aí começa a se interessar muito por outros assuntos ali. E aí, o que que acontece? Vai para o segundo degrau, que é começar a estudar e a se experimentar. Observação, uma metáfora. É como se você vestisse uma roupa que não te cabe mais, sabe? Eu acho que é bem isso. Você já experimentou aquela roupa que não te cabe mais? Uhum. Conforto, ela ainda entra, né? Mas ou ela tá muito larga, ou ela tá muito apertada, ou a cor já não tá na moda, o modelo não tá na moda. É como se não encaixasse mais em você. Então, eu acho que legal você ressaltar esse primeiro passo aí, desse entendimento. Manda brasa, eu quero ouvir os outros. E é importante a gente ter essa percepção, porque às vezes a gente vai colocando em vários outros lugares, porque a gente não sabe, assim, nossa, mas e se realmente for isso, é uma mudança muito grande. Só que calma, né? Por isso que é legal você buscar ajuda, porque tem um caminho aí que pode ser leve, né? E aí, então, tem o degrau de você ir para os estudos, que é o momento de você estudar, se experimentar, né? Experimentar. E aí, esse é o momento de você fazer um monte de curso, experimentar um monte de coisa. Mas só que tem um período, tem gente que só fica nesse degrau. Então, tem um período que você vai. Eu fiz vários cursos, fiz curso de naturopatia de 2 anos, que tinha diversas técnicas, sabe? Desde argila. Nossa, tinha dietoterapia, tinha um monte de coisa que eu não uso hoje, né? Mas foi ótimo eu ter o quê? Entender que é um universo grande, esse universo das terapias, né? Mas eu fui me percebendo para onde que me chamava mais, para onde fazia mais sentido, e fui me lapidando da onde me chamava mais atenção, me experimentando. Então, é importante entender que isso tem um período para se acontecer, tem um momento que você tem que começar a fechar as portinhas, né? Legal o que você está trazendo, e é interessante eu trazer uma visão de negócios, né? Eu acho legal experimentar, mas eu não sou muito de experimentar. Eu, Adriana, né? Então, toda vez, eu sou muito proposital nos cursos que eu faço. Então, eu pago cursos muito parrudos, cursos muito caros, mas assim, e eu boto aquilo para me dar um ROI logo. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha formação de coach, eu fiz algumas formações de coaching parruda, e uma delas eu fui para Califórnia estudar com o Tim Galloway. Falei, porra, meu, vou investir tudo isso, né? Ele se pagou. Eu consegui fechar negócio na Rede Acorde Hotéis para ser mentora na América Latina. Então, eu sempre fui muito proposital, né? Então, são duas vertentes, né? Experimentar, mas o que eu queria, eu acho legal experimentar, porque nem é tudo, né, que a gente vai gostar e que vai usar, mas pensa em colocar aquilo em movimento para te dar um ROI já, sabe? Não esperar fazer muitos cursos. Isso é uma visão muito pessoal minha, não tem certo e não tem errado. Estou trocando aqui com você. Então, eu sempre penso, poxa, investimos agora o equivalente a R$ 25.000 na mentoria do Vitor. Você e eu estamos, né? Cara, aquilo vai ter que me dar um ROI. Eu estou olhando o ROI. Eu estou criando produtos para que aquele investimento me dê um retorno. E ser mentoras de terapeutas é parte desse ROI, da onde eu vou colher. E você tem os seus produtos. Então, essa visão de negócios, talvez eu esteja atropelando os seus passos, né? Eu acho que talvez eu esteja atropelando os seus passos. Mas eu só queria Acho que agora voltou. Cara, experimenta, mas põe certo. Testa se você se dá bem com a teoria, né? Faz sentido, não sei. Sim, não, eu acho que essa é que deu umas picotadinhas, mas eu consegui acompanhar. Essa visão já é a visão de que a gente tem que começar já a desenvolver, né? Então, quando eu falo desse degrau do estudo, é quando a pessoa ali nem sabia que queria ser terapeuta, está começando a se descobrir.
Agora, se ela já vai com esse olhar, é muito bacana. É legal ela ir com um olhar do que ela já se identifica mais, né? Porque é um curto período de tempo que você vai pesquisar, estudar e vendo o que você se identifica mais. Por quê? Porque se você só fica na experimentação e não vai para a ação, você tem que começar a ir para o próximo degrau, que é experimentar você como terapeuta. Testar as técnicas, testar as abordagens, e todo mundo começa ali no seu meio, né? No seu meio ali. Quem nunca já pegou amigos, família? Oferecendo gratuito para amigo, família, você se desenvolvendo e oferecendo gratuitamente, gente. Não tenha medo, você precisa fazer esses testes drives, né? Quando a gente se forma em coaching, Exato. quando se forma em FT assim, em Matrix e Imprinting assim. Então, por mais que eu tenha tempo de terapeuta, quando eu aprendo uma nova técnica, eu viro bebê de novo, né? E aí... Porque até a gente pensando até nessa mentalidade de negócio também, né? Então, assim, por que que você experimenta e você vai aplicar nas pessoas? Para você se entender e validar aquilo. Validar tanto a técnica como se validar. Eu me identifico, eu me dei bem fazendo aquilo gera resultado. Muitos terapeutas têm medo de cobrar um valor mais alto porque ainda tem alguma trava, ou tem trava em relação a insegurança em relação à técnica, e aí precisa aprimorar a técnica, ou tem insegurança em relação a resultado, será que dá resultado mesmo? E aí tem que voltar um passinho para validar um pouco mais, né? Tem várias estratégias para você fazer isso, tá? Para que você vá se sentindo cada vez mais seguro. Então, tem esse caminho, sim. E aí, quando você começa a... Você já sentiu o chamado, você já começou a estudar e já viu as técnicas e abordagens que você mais se identifica. Já experimentou nas pessoas, então você já foi se validando como terapeuta e validando as técnicas e as abordagens. Aí você tem que vencer as barreiras. Aí é o momento de você pedir um outro tipo de ajuda, porque nesse degrau, Dri, aí sim a pessoa, o que ela vai fazer? Ela acha que ela não está pronta e ela vai escolher o quê? Outros cursos. E é esse momento que você precisa do quê? De uma mentoria, sabe? Ou às vezes de uma ajuda terapêutica para destravar, para identificar crenças, para poder ir para o próximo degrau. Porque daí, aí sim é essa mentalidade que você falou. Eu preciso ter a inteligência de saber aonde que eu vou investir para eu ter esse retorno. Será que eu realmente preciso de mais um curso? Será que me falta técnica ou me falta coragem? Ou eu tenho questões no meu sistema? Ou eu tenho alguma barreira que está me impedindo de realmente acertar um valor e começar a cobrar? Que é uma barreira, né? As pessoas têm essa Interessante isso barreira. que você... Outro dia, faz o quê? Um mês atrás, me procurou um amigo. Eu fiz uma formação de 2 anos de Constat. O cara é top 1000 aqui no Brasil. Ele é responsável pela parte pedagógica da Hellinger School e etc. Viaja pelo mundo pela Hellinger School. E aí tem um amigo que se formou no mesmo curso que eu. São 2 anos de formação. E é muito boa, porque eu não vou... Gente, hoje as formações de constelação estão assustando. Então, assim, nos formamos 2 anos. Aí ele me procurou e ele falou assim, eu estou pensando em começar a trabalhar como constelação. Olha, gente, eu me formei em 2009. Ele é de turmas posteriores, mas eu falei assim, escute, você, você, você fez isso, formou direitinho com o Renato? Formei. Então você já tem base suficiente. Queria buscar mais um para poder. Eu falei assim, não, pede ajuda às vezes de um mentor, uma pessoa que está formada em constelação, e você entendeu? Mas outra formação teórica que recebeu, as experimentações, vivências dele, eu assino de que está muito bem formado. Tem esse medo de ir para campo, né? Eu acho muito legal isso que você me trouxe e me remeteu a essa história. Eu sou contadora de história, viu? Porque você vai falando, eu vou lembrando de causos.
Adoro, adoro histórias. Então, e aí, Dri, aí a pessoa tem que ter essa visão, assim, essa autopercepção, né? De que se ela tá com barreiras, o que que ela precisa? Às vezes é um curso que tenha uma orientação, né? Aí sim é a parte de aonde que eu vou investir. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais criteriosa no investimento. Por quê? Porque se você quer crescer, né, a gente tem que investir. E aí eu sou muito mais seletiva hoje do que antes, né? Não é qualquer coisa que eu vou investir, porque justamente eu já sei qual é o caminho, mas tem um processo aí de desenvolvimento de uma autopercepção mesmo. Então, esse momento da barreira, de vencer a barreira, esse degrauzinho, é um degrauzinho muito perigoso. Por quê? Porque tem esse perigo da pessoa falar, não, mas eu acho que eu preciso agora de aprender tal coisa, aprender tal outra coisa, e aí vai fazendo cursos e cursos e cursos, e aí o que acontece? Começa a criar o que é uma frustração e gerar crenças, né? Aí se conecta com as crenças, porque terapia não dá dinheiro, porque, enfim, as pessoas não dão importância, porque as pessoas não valorizam, e aí começa a vir para este lugar, né? Porque a pessoa está se esforçando, e na verdade, às vezes, é só um olhar para destravar uma coisinha para quê? Para fazer os seus atendimentos. E quando você ultrapassa essa barreira e começa a atender, que é uma delícia também, você vai ficando mais segura. Por quê? Porque você vai fazendo os seus atendimentos, vai cobrando, vai vendo o feedback das pessoas, vai vendo resultados, e aí você vai se sentindo mais segura. Só que daí é um momento também, né, quando você já começa a se ver como terapeuta e validar ainda mais de você olhar para essa profissão, né? Porque nesse percurso, acho que tanto eu quanto você, nós tivemos que olhar para coisas que não são necessariamente nem gostosas de serem feitas e muito menos da área. Fala assim, gente, vocês têm que sair da caixinha e buscar outras coisas, né? Ou escolher quem já buscou outras coisas e já tem um caminho direcionado para a terapia. Porque é muito diferente. Eu já testei várias técnicas de vendas e tem uma especificidade a terapia. Não é qualquer abordagem de vendas ou técnica de marketing que funciona para terapia. É diferente, não tem como. É Não, não. diferente, entende? Terapia depende da conexão com o cliente, né? Então, Exatamente. pode ter uma pessoa, eu posso buscar uma pessoa com muita experiência e não ter conexão com aquela pessoa, e eu posso pegar uma pessoa que ela tem menos experiência, mas eu me conecto e ela se conecta comigo e faz eu caminhar, né? Então, não é venda por venda, né? Por isso que precisa aprender a dizer não para cliente também. Não é todo cliente que é cliente para você. Eu acho que isso parte de uma maturidade. Não sei se está na sua escadinha aí de etapas, mas eu acho que isso é importantíssimo a gente entender com quem que a gente quer trabalhar. Olha lá, a conexão é fundamental. Exatamente. A gente precisa entender, nós como terapeutas, com quem a gente quer trabalhar. Exato. Não é qualquer pessoa. Eu não tenho um perfil de ter uma pessoa atender toda semana e aquela pessoa não andar, não caminhar. Não é para mim. Eu não um cliente para mim é uma questão. Eu vou usar todas, preciso ver ele se movimentar. Então tem perfil de clientes para cada terapeuta e não tem certo. E aí você precisa começar marketing digital, a gente chama isso de persona, né? Estaria o dia inteiro e estaria o dia inteiro trabalhando. Então, cabe você ter maturidade de não dizer. As pessoas me procuram para constelação, quantas vezes eu não disse não? Ou porque eu achei que a intenção era tarô, achar que constelação é tarô, ou achar que a constelação não é a melhor ferramenta, ou uma série de coisas, né? Então a gente precisa entender com quem vai trabalhar. Uma observaçãozinha aí. Continua que eu tô amando.
Então, e aí, Dri, dentro desse momento, é o próprio desenvolvimento da profissão de terapeuta, aonde você vai realmente se solidificando, sabe? Deixando uma carreira mais sólida, e aí você começa a buscar outras ajudas, né? De mentorias, né? De conexões, aonde você começa a ter essa mentalidade de começar a buscar parcerias, né, de realmente saber que não tem a concorrência, que a gente é uma outra vibe de colaborativa, porque tem essa questão da conexão, né? E aí você vai cada vez mais se especializando e transbordando. E aí chega o momento de transbordar, que é expandir cada vez mais a sua mensagem e nunca esquecer do seu desenvolvimento pessoal, sabe? Então, o terapeuta ele tem que também saber pedir ajuda, né? Que é uma grande dificuldade que os terapeutas têm também. E aí saber pedir ajuda, saber quais são os seus limites e para poder ir sempre para o próximo nível. E aí, nesse trabalho, né, nesses degraus, começar a equilibrar as áreas da vida e realmente se ver como um profissional, né? E aí tem uma série de habilidades a serem desenvolvidas dentro dessa profissão. Mas a gente tem que respeitar, aprender a ir primeiro identificar, eu não sei se quem está aqui assistindo identificou em qual degrau que está, né? Que eu gosto de fazer essa chamada de consciência para saber qual que é o próximo passo, o que está me faltando para ir para o próximo passo. Porque, gente, as pessoas estão muito doentes, a saúde mental é muito necessária e de diversas formas. Esteve antes. O mundo Como nunca esteve exatamente para as pessoas buscarem ajuda para suas dores emocionais do que hoje. Quando chegou, deixa eu só fazer um parênteses, Luiz Nunes se formou em psicologia comigo. Ai, que delícia ter você aqui, olha. Que legal. Que delícia, gente. A gente é formado em 90 em psicologia. Não façam as contas, mas eu sou formada em 90, nós somos. Estado aí, ó. Mas sempre foi. Eu queria fazer uma observação. Nenhum desses cursos que a Simone colocou insistentemente que você vai buscar, né, de formações técnicas, vai te trazer o componente de negócio, né? A psicologia não me trouxe componente de como eu conduzi o meu escritório, né? Tanto que depois eu fui fazer a administração de empresas, sou formada em administração de empresas também. Então, nenhum curso. Fiz a formação de EFT, de Matrix Reimprint, é técnica psicológica pura, nada de negócio, né? Então, as pessoas precisam despertar que as 4 paredes não são mais suficientes para você ter sucesso profissional, ficar ali, sabe? Nas 4 paredes, numa postura passiva, esperando só a indicação. Né? Faz sentido isso que eu estou te falando? Porque Faz. É assim que a gente aprende, Simone. É assim que a gente aprende quando faz as formações. Você é assistencialista. Você tem que ajudar qualquer pessoa que chegue para você. As pessoas hoje chegam para mim, nossa, eu não consigo pagar a sua constelação. Eu falei assim, olha, meu canal do YouTube tem mais de 300 vídeos, né? Eu tenho conteúdos no meu Instagram que vai te ajudar. Olha esse conteúdo, olha esse conteúdo, olha esse. Eu faço a minha parte assistencialista, né? De uma forma diferente. Mas eu tenho um valor. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. E você, como terapeuta, encontrar. E desse lado, essa que é nato, escolheu uma carreira, né, de terapia. Outras formas. Então, outro dia eu estava na academia e aí chegou o meu professor de treino, ele falou assim, eu vou ter que fazer exame de sangue. Eu falei, eu desmaio. Mas como? Você, 2 metros, super alto, marombado. Eu falei, como assim? Como você desmaia? Ele falou assim, eu tenho muito medo de agulha. Eu falei, você conhece EFT? Ele falou, eu já fiz, eu conheço. Eu falei, eu vou te mandar um vídeo. Você faz... e
depois me conta como é que foi. Gente, eu ajudei essa pessoa, eu não cobrei nada, só que não ocupou uma hora do meu tempo. Olha só, eu ajudei essa pessoa, né? Eu não deixei. E ele veio me falar, Adriana, foi super bem. Acabou o medo, acabou o terror. Ele se auto-aplicou, eu mandei um vídeo de auto-aplicação que eu já tenho pronto, né? Para poder ajudar. Então, eu também tenho que alimentar esse lado assistencialista. Eu também tenho que alimentar a empreendedora com novas formas de abordar as pessoas, formas de entregar meu produto. É isso, Si? É isso sim, e aí você falou do curso, né? Eu realmente também sentia muito isso dos cursos que eu fiz. Por isso que eu até vou pedir licença para falar da radiestesia, do curso que eu tenho, que tem justamente essa parte do conteúdo, tá? Porque como eu sentia muita falta, eu fiz, para eu me formar, dentre outros cursos, mas só de radiestesia eu fiz 3 cursos com 3 professores muito bons, diferentes, que têm abordagens diferentes, mas que realmente, Dri, nenhum deles me falava quanto que eu cobrava no raio do atendimento de radiestesia. Porque daí, é de cada um e tal. Sempre que eu entrava nessa parte de, e como é que eu vou conquistar os clientes, não sei o quê. Então, quando eu fui formatar o meu curso de radiestesia, eu falei, não, gente, o terapeuta, se eu tenho uma abordagem integrativa, uma visão holística das coisas, eu não posso deixar de ter uma visão holística de uma formação de terapeuta. Então, saber se posicionar, saber calcular o valor da sua hora faz parte do todo. Se eu não sei essa parte, como é que eu vou ajudá-los a elas expandirem a própria luz? Né? Que eu acredito muito nisso. E aí que quando eu criei o curso, e agora já é uma comunidade de terapeutas vibracionais, tem esses conteúdos também, né? Para que elas possam. Falamos sobre isso também, entende? Porque faz parte desde a técnica até o manejo com o cliente. A gente se reúne para discutir caso, para falar do dia a dia, dos perrengues de um tete a tete ali, que sempre acontece. O terapeuta ele fica muito sozinho, ele não tem com quem dividir as coisas, então ali tem sempre um momento mensal de falar de casos, onde elas apresentam os casos, e também a gente fala de estratégias, né? De estratégias para quê, gente? Porque não faz sentido na nossa profissão se a gente depende do outro para a gente cumprir o nosso propósito. Né? Se eu não tenho com quem atender, como é que eu vou cumprir o meu propósito? Então, eu acho que é uma parte que eu sentia falta, justamente do que você falou. Os cursos não ensinam isso, sabe? Então, eu fui buscar onde? Eu fui buscar em eventos de marketing que não tem nada a ver com terapia, sabe? Fui em eventos enormes de marketing, mentoria de marketing digital, cursos fora. Para quê? Justamente para trazer essa linguagem para a parte terapêutica, porque tem que fazer essa ponte, né? Não dá para você fazer, né, exatamente as estratégias ali e encaixar exata. Não dá, a gente tem que adaptar, você sabe disso também, né, Dri? Que você faz isso também. Você sabe que tem que adaptar. Por isso... Eu tive a mesma preocupação com a minha mentoria para terapeutas, né? Trazer uma visão do negócio. Então, elas ganham de bônus 30 aulas para abrir um negócio, sabe? Olha que legal. É bônus, né? Que elas recebem. Por quê? Porque as pessoas que são terapeutas precisam tomar posse do valor que elas têm na vida do outro. E eu vou colocar uma coisa que isso a gente trabalha durante as mentorias, mas você como terapeuta, a todo momento, você precisa fazer o seu cliente enxergar a evolução dele. Porque isso é imprescindível para que você seja valorizada no seu papel. Isso é imprescindível. Por quê? Porque os clientes estão na correria do dia a dia, nem percebem que aquela dor já está muito menor, seja dor de um luto, seja dor de não sei do que é que te procuraram. E você, o seu papel de terapeuta é a todo momento relembrar. Então, olha como você chegou nesse aspecto, como é que você se vê hoje, né? Essa questão de ajudar o cliente a perceber o quanto você vale.
né? Eu acho que esse é um passo muito importante, é um detalhezinho, mas ele é um passo muito importante para que a gente caminhe, tenha um caminho de sucesso aí. Por quê? Porque o meu sucesso, o sucesso da Adriana e o sucesso da Simone, ele vem através do sucesso do nosso cliente. Não é o meu sucesso. O meu é só. Ele vem de carona. O meu sucesso vem de carona. Mas o meu trabalho não é para que eu tenha sucesso. O meu trabalho e a minha mente a todo momento é para o que é que aquele cliente precisa para se curar ou chegar onde ele quer. É isso que vai carregar o sucesso da Adriana de carona, né? Digamos assim, sucesso da Adriana de carona. Isso. Nossa, esse olhar é fundamental. Eu também falo isso para as minhas alunas, né? E nada como uma mentora aí, com toda a sua experiência, para alertar sobre isso, assim, de que realmente cabe a nós termos instrumentos de acompanhamento para que porque a gente trabalha com o subjetivo, né? É com a energia, é com a dor, é com o emocional, é com o comportamento. É muito subjetivo a gente mensurar isso. Então, a gente tem que ter instrumentos aí, ferramentas, e às vezes é muito simples, é só uma pergunta. Como que você pergunta para a pessoa a queixa principal e vai acompanhando a partir daquela queixa principal? E aí pontuar mesmo. Nossa, tá vendo como você tem que falar mesmo, gente? Não tem jeito, a gente tem que esclarecer. Porque eles não tem, não é a função deles, sabe? E eles têm dificuldade, né? Quem trabalha com terapia, o cliente muitas vezes tem dificuldade de entender que ele pode sair daquela dor. Então ele não consegue, às vezes, nem visualizar como é que seria a vida dele sem aquela dor. Também cabe você a trabalhar esse desejo no cliente. Quando eu montei o meu programa de mentoria para terapeutas, existe um diagnóstico inicial, né? Com 21 perguntas. 7 perguntas para que ele olhe para eles, para o seu momento, para suas barreiras, para suas crenças. Olhe para o seu cliente e olhe para o seu negócio. Então, o que eu faço com isso? A pessoa que entra vai ter um raio-x da onde ela está. Porque vai ter pergunta lá se está disposta a trabalhar em grupo. Porque terapeuta acha que a única que se rentabilizar é no individual. Você está de a sua carinha pergunta, mas assim, né? Então, eu tenho um retrato de aquele momento. Aí, isso é um indicador, dando ao longo do processo, você a fazer uma carta para ela mesma agora e depois. Existem coisas que você vai adaptar para o seu negócio, né? Mas essa questão da pessoa ter a percepção da própria evolução é isso que vai trazer sucesso ao trabalho. Com certeza. Não, com certeza, estou super de acordo com o que você está colocando, porque, e é isso, assim, e tudo isso que a gente está falando, né, até para quem está aí nos acompanhando, você tendo noção, assim, sempre tendo noção de qual degrau você está. E tudo isso é bacana, você já tem visto, mesmo que você fale assim, nossa, não, eu só estou no chamado, eu estou me experimentando ainda, mas quando você já pega todas essas informações, todas essas indicações, orientações preciosas aqui, e se você aplica, pega uma orientação que a gente deu aqui e aplica, isso já vai mudar um pouco a sua percepção e os seus atendimentos, né? Então, eu acho que ter esse olhar e experimentando e validando, mas também sempre com esse olhar de ter um retorno daquilo, né? Quando você fala de ROI, que é o retorno, a gente usa muito esse termo no marketing, né? Mas é o retorno do investimento. Então, você está pagando um curso, você já tem que calcular quantos atendimentos você pode fazer para ter aquele retorno, sabe?
Então, e aí você vai sempre tendo, e isso, gente, se aprende. Eu mudei toda a minha forma de lidar com o dinheiro. Uma pessoa É, concursada para empreender é totalmente diferente aí, sabe? Então, você tem que realmente ter essas habilidades e nada melhor do que quem já, já andou, né, nesse percurso. no link da minha bio, então se tiver gente aqui da Simone e que interessar, no link da minha bio eu tenho uma aula que faz parte da minha mentoria, que é Mindset para o Sucesso. Tem muita coisa que eu aprendi recentemente com o Vitor lá, que é um mentor, Uhum, né? Então eu já uso, né? Eu já uso aquele conhecimento dentro de um produto que vai reverberar em retorno. Eu queria falar mais uma coisa, se a gente puder, nessa questão do caminho do sucesso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para as técnicas que a gente tem como uma caixa de ferramentas. Todas as pessoas que me procuraram ao longo da minha vida, ou porque fizeram curso de coaching, porque quando você faz curso de coaching, desmantelam ferramentas em cima de você, né? Ou seja o que for, você tem uma caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas são as técnicas. Ela nunca é mais importante do que a conexão com o seu cliente. Eu acho que exato. eu repito várias vezes isso em vários momentos no meu perfil. Imagina que quando chega alguém para você e chega, é uma alma que está querendo mudar algo. É uma alma que está ali, ou em sofrimento, depende da sua área aí, mas tem algo incomodando. Cara, não fica assim olhando para ela e pensando, bom, eu vou começar a usar essa técnica. Não, se conecta profundamente com ela. É como se você subisse numa prancha de surf, os dois juntos na mesma onda. Quando você entrar nesse nível de conexão com o seu cliente, aí você vai falar assim, poxa, eu acho que eu podia usar essa ferramenta da caneta mágica. Eu podia usar essa ferramenta porque eu acho que faz sentido. Ele precisa se alertar sobre determinada coisa. Eu preciso ajudar ele a trazer à tona. Porque eu, como terapeuta, percebendo, né? Mas para eu chegar nesse nível de entendimento, eu tenho que navegar na mesma fluidez. Dentro das constelações sistêmicas, a gente aprende a técnica da ressonância. Então, quando sento uma pessoa do meu lado, eu sinto, eu me conecto completamente com aquela energia. E às vezes, outro dia, sentou uma moça do meu lado e eu comecei a me sentir sufocada. Eu falei, ela tava, eu falei assim, eu não sei, mas eu preciso tirar esse switchar. Ela falou, eu tava sufocada. Nível de ressonância que existe a capacidade da gente entrar com os clientes. Então, eu estava sentindo o sufocamento da cliente. Por quê? Porque eu estava completamente conectada com a cliente, né? É. Legal, vamos lá. Fala. A Ah, gente eu tem quero pouco falar dessa tempo. questão da técnica. Eu sempre gosto de ver, de ir nas causas, né? Nas causas das coisas, dos comportamentos e tudo mais. Quando você fala da conexão, você falou já do manejo com o cliente ali, né? De como que você vai lidar com o cliente. Mas tem uma coisa, quando o terapeuta tá galgando esses degraus aí ele fala assim, tá, eu vou divulgar meu trabalho. Quero agora me lançar, vou divulgar meu trabalho. Aí, o que que ele faz? Reiki, barras de axis, constelação familiar, faz um cardápio de rol de técnicas que ele trabalha, né? E aí, a técnica vem antes dele, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que também pensar em como você também vai... E por que que o terapeuta faz isso? É muito comum no começo. Você vai no Instagram e a pessoa já coloca lá tantas técnicas que ela faz e não que dor que ela resolve, que transformação que ela resolve, né? E aí eu falo, nossa, mas por que, né, que a pessoa coloca técnica? Por insegurança. Por insegurança, porque assim, se eu já tenho uma técnica já validada, eu coloco a técnica na frente, porque isso pode refletir uma insegurança de eu vou me colocar na frente, eu vou me assumir como terapeuta,
deixa eu colocar a técnica na frente, porque Barros de Axis é internacional, porque Reiki todo mundo conhece, porque constelação também. Então, assim, deixa eu colocar aqui primeiro, porque daí eu venho depois. Só que isso pode ser algo que pode se voltar contra você. Por quê? Porque as pessoas, aí é o que você falou, as pessoas se conectam com outras pessoas. E aí, se eu tenho uma péssima experiência com Reiki, sei lá, com um profissional que não foi legal, eu já vou me afastar. Eu nem vou ver, falar, é Reiki, não, para mim não funcionou. Então, eu nem quero saber. Entende? Então, eu acho que isso também é importante quando você está aí nos degraus de você começar a divulgar o seu trabalho, né? E isso também ninguém ensina, sabe? Mas é tão importante você se colocar antes, você... aí é o que você falou, né? Saber com quem que você vai trabalhar, que problemas que você gosta de resolver do seu cliente, sabe? E aí sim, o que você se identifica mais para você? Aí é a lei da atração, é energético. Quando você emana aquilo que você gosta de fazer, você vai atrair pessoas, por ressonância que você mesma falou, você vai atrair pessoas que têm aquele problema para você resolver. Entende? Agora, se você se coloca antes da técnica, você acaba perdendo uma grande oportunidade de atrair pessoas que nem sabem o que é reiki, o que é constelação. Gente, as pessoas não sabem. As pessoas, quando a gente sai do mundo lá fora, as pessoas não sabem, não conhecem. Entrei em contato com a constelação em 2006, ninguém sabia. Agora muita gente sabe. Ainda mais depois do filme Uma Nova Mulher, que foi uma bênção aquele filme. Se vocês não assistam Uma Nova Mulher. Mas é isso, eu acho que faz sentido as pessoas pensarem. Eu já fui em terapeutas, por exemplo, eu tenho acupunturista que o atendimento dele eu vou para acupuntura, mas se ele precisa, ele usa outra técnica, né? Então tá dentro do pacote dele usar o que eu preciso. Então nós como terapeutas também podemos fazer isso, né? Já chegou a constelar e eu mesclei dentro do trabalho, porque eu achei que era um caso, e trazer as técnicas para trabalhar abusos do EFT, que são extremamente importantes. Então, a gente não se amarrar na tela. A gente tem poucos minutos, tem alguma pergunta ou alguma dúvida, né? Então, passam agora. Se não, pessoal que está aqui, comecem a seguir essa lindeza da Simone Costa, que tem muito para agregar para vocês. E se vocês curtiram a Adriana, o pessoal da Simone, se curtiu a Adriana, comecem a me seguir. Se entrou em ressonância comigo, comecem a me seguir também. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento e te pedir para falar assim, muito rapidamente, você falou no início, mas o que você pode oferecer para as pessoas, né? Como é que você ajuda as pessoas através do seu trabalho? E aí eu também fecho e é isso. Maravilha, Adri. Então, também gratidão por esse momento. A gente podia ficar horas falando, né? Já deu para sentir aí. E o povo está aqui firme e forte, então agradeço bastante esse momento que é sempre bom a gente falar sobre. Como eu falei, eu tenho os meus atendimentos terapêuticos que começam com a harmonização energética, né? Com a radiestesia, para ver se tem alguma coisa travada, para desbloquear. Mas eu tenho também, além disso, né, além do atendimento terapêutico, tem a formação de terapeutas vibracionais, que também é baseado na radiestesia, né, onde a gente tem esse olhar, como a gente está conversando, né, é um olhar da técnica, simplificando a técnica, né, desde quem não sabe nada de terapia e nada de radiestesia, desde o zero mesmo, até você fazer os seus primeiros atendimentos e você sempre continua aí com o meu acompanhamento, que é um acompanhamento quinzenal que a gente faz, assim, além da mentoria, mas eu queria frisar mais aqui a trilha da radiestesia, que eu acho que é muito bacana, e também tá lá no link da minha bio, né? Porque eu tenho um carinho muito grande aí por essa formação, porque a gente falou muito do profissão terapeuta, então para quem quer se profissionalizar e aprender essa técnica, né, que faz parte das terapias vibracionais, fica o convite aqui.
Que linda. Maravilha, amei, muito obrigada. E eu queria falar, pessoal, se eu falei, interessou terapeutas, e não tenho formação de terapia como a minha querida de radiestesia, mas eu atuo com terapeutas independente da área de atuação, né? Profissionais de saúde mental que queiram incrementar os seus negócios. Seja através de uma visão aí de inserção no mundo do marketing digital, de novas formas de trabalhar, ajudar esses terapeutas a quebrarem as suas barreiras. Então, eu tenho esse público bem definido de terapeutas através da mentoria. E eu tenho a minha mentoria chamada Spiritual Thinking, que é uma jornada de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que passa pelas principais dores aí das pessoas, que é relacionamento afetivo, familiar, saúde, carreira, sucesso, felicidade. Então, a jornada de autoconhecimento, onde eu te acompanho por 1 ano. Dúvidas, me chama no direct. Linda! Olha, amei, amei. Vamos fazer mais encontros. Com calma. Eu quero te chamar para uma live de numerologia. Sim. Deixa passar um tempinho, eu vou te chamar para uma live de numerologia, porque eu descobri essa faceta dela, ganhei um presente maravilhoso. Mas mais para frente a gente faz. Não vem uma pergunta, então você... Beijo, querida. Aí, ó, amei. Ó, minha mãezinha colocou. Mãe, né? Bom, mãe é tudo de bom, gente. Fica com Deus, fiquem com a profissão maravilhosa que é ser terapeuta, tá? Porque é uma profissão linda e não precisou tanto e nunca o mundo com as barreiras tão baixas aceitar esse tipo de ajuda, né? Olha lá, amei demais. Fica com Deus, Simone.